Olá, boa noite. Boa noite. No dia do Sagrado Coração, Leão XIV coloca a migração no centro dos discursos do seu último dia na Espanha. Parai, convertei-vos, clamou Leão XIV contra quem lucra e explora os migrantes. Canção Nova receberá Congresso Mundial da Misericórdia em 2029. Projetos de lei em tramitação no Congresso podem gerar impacto de R$1 trilhão nas contas públicas. Na véspera da festa de Santo Antônio, comunidades intensificam a preparação para um dos santos mais queridos do Brasil. Testemunhos de fé mostram por que o santo português permanece tão presente na vida de tantos fiéis. Expectativa toma conta da torcida para o primeiro jogo do Brasil em busca do título mundial. Começa agora o jornal que promove a vida e a esperança. É o Canção Nova Notícias. Terminou nesta sexta-feira a quarta viagem apostólica do Papa Leão XIV, iniciada no dia 6. O pontífice esteve em diversas regiões do país e conduziu uma agenda marcada por encontros e pronunciamentos. Entre os principais temas, o apelo contra a guerra, o alerta sobre os efeitos da polarização, a valorização da vida humana e o olhar atento aos migrantes. Pela manhã na Espanha, o Papa Leão XIV deixou Las Palmas de Gran Canária com destino a Santa Cruz de Tenerife. No aeroporto, ele foi recebido por autoridades locais, teve uma breve reunião com os líderes e depois seguiu para o centro de acolhimento para um encontro com os migrantes. O Papa foi recebido pelo diretor da instituição, ouviu testemunhos e, na saudação, recordou a solenidade do Sagrado Coração de Jesus como sinal do amor misericordioso de Deus. Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer. O pontífice disse que é providencial que possamos nos encontrar, nos ouvir e, acima de tudo, saber que o amor de Deus não tem fronteiras e não faz distinção, independente da nossa origem. Leão XIV disse que todos somos migrantes, peregrinos a caminho da pátria celestial. Pediu que nos ajudemos uns aos outros a fazer desta travessia um lugar mais humano e agradeceu ao governo, instituições e tantos homens e mulheres que, com gestos concretos, devolvem esperança e dignidade às pessoas. Em um encontro com especialistas em migração na Praça de Cristo, o tema voltou a ser citado por Leão XIV, que, após ouvir testemunhos, foi firme em seu discurso. Quero dirigir uma palavra clara a quienes se aproveitam da desesperação. Dirige uma palavra clara a quem lucra com o desespero, aos que organizam rotas da morte, tráfico de pessoas, retêm documentos, exploram trabalhadores, ameaçam mulheres e transformam o sofrimento alheio em negócio. Parai, convertei-vos. Detenham-se, conviertam-se. Ao fim do encontro, Leão XIV percorreu o trajeto saudando fiéis e religiosos até a casa episcopal e da sacada abençoou a comunidade local. Ele celebrou a Santa Missa, encerrando assim sua viagem apostólica à Espanha. Me alegra celebrar com vocês na Eucaristia. É com alegria que celebro convosco a Eucaristia, dando graças pela fé e pela caridade, das quais recebi tantos testemunhos nesta viagem apostólica. Leão participou da cerimônia de despedida no aeroporto local e embarcou para Roma. O retorno do Papa Leão XIV a Roma terminou de forma inesperada nesta sexta-feira. A aeronave da Ibéria, que levava o pontífice de volta à Itália, apresentou uma falha no motor ainda na pista do aeroporto de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Após desembarcar e aguardar uma solução, o Papa seguiu viagem em um avião oficial colocado à disposição pelo rei da Espanha, Felipe VI. Um gesto de fé marcou esta sexta-feira nos Estados Unidos. A nação foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus em uma solenidade que reuniu o clero de todo o país. Ao conduzir a celebração, o presidente da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos expressou o desejo de que o povo encontre no coração de Jesus gratidão, fortaleza e esperança.
Um momento histórico para a igreja nos Estados Unidos. Bispos de todo o país se reuniram em Orlando, na Flórida, para consagrar a nação ao Sagrado Coração de Jesus, celebrado nesta sexta-feira e integra as comemorações pelos 250 anos da independência americana. Durante a homilia, o arcebispo de Baltimore, Dom William Lori, destacou que a consagração é um convite para que o país volte a olhar para Cristo, fonte de esperança, unidade e renovação espiritual. What a remarkable moment of grace we are privileged to share. Que momento extraordinário de graça temos o privilégio de viver, disse ele ao consagrar toda a nação ao coração de Jesus. E ressaltou que a igreja nos Estados Unidos faz isso porque é um ato de fé. É o reconhecimento de que a história não é uma simples narrativa do que o ser humano pode alcançar. É a história do amor fiel de Deus, completou Dom William. It is the story of God's faithful love. O ato solene de consagração foi conduzido pelo presidente da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, Dom Paul Coakley. Please join me now as we dedicate and consecrate. Em oração, ele confiou ao Sagrado Coração de Jesus o povo americano, suas famílias e os desafios enfrentados pela nação. We celebrate the abundant gifts you have given this nation. A mobilização não ficou restrita ao santuário. Neste dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, milhares de católicos em todo o país são convidados a renovar a própria consagração e a entronizar a imagem de Cristo em seus lares, fortalecendo a fé dentro das famílias. Todos os santos da igreja sempre ensinavam que a humildade como virtude é a fundação, como base de todas as virtudes. Então, este acto por parte dos bispos, também por parte dos pais de família, que tenha esse fruto de crescer na humildade, esse amor de Deus. Falamos agora de uma devoção trazida pelos portugueses e que criou raízes no Brasil. Assim, Santo Antônio se tornou um dos santos mais populares do país. Na capital paulista, a igreja mais antiga da cidade é dedicada ao doutor da igreja. Antônio viveu entre os séculos 12 e 13. Foi ordenado sacerdote aos 24 anos. Se destacou como filósofo e teólogo, mas buscava uma vida religiosa mais austera e dedicada ao Evangelho. A canonização aconteceu menos de um ano após a morte. Reconhecimento que refletiu a fama de santidade construída pela proximidade com os mais necessitados. Temos duas coisas que são mais lembradas por a sua grandeza. A questão do pão, que o pessoal coloca no arroz e feijão e não falta o ano todo e nos outros alimentos. E também a questão de ser o santo casamenteiro. Um testemunho de vida marcado pela pregação e caridade. Fernando de Bulhões passou boa parte de sua vida em Pádua, na Itália. Sua santidade e seus escritos levaram o Vaticano a declará-lo doutor da igreja. Em meio à movimentação do centro da capital paulista, uma igreja dedicada ao santo tornou-se ao longo dos séculos ponto de encontro para oração e acolhimento. Hoje o local continua sendo espaço de fé, silêncio e esperança para todos aqueles que passam por ali. Fui confiada aos missionários de São Carlos Calabrignano desde 1908. A atividade principal são as confissões diárias de segunda a sexta-feira e 3 missas diárias. Estamos aqui servindo o povo com alegria e serenidade, sempre seguindo as normas de Santo Antônio e de São João Batista Scalabrini, dando atenção aos mais vulneráveis da nossa sociedade nos nossos dias. A comunidade já iniciou os preparativos para a festividade deste sábado. Ao longo do dia serão celebradas 11 missas. Também haverá confissões e bênçãos na praça das 9 da manhã às 5 da tarde. A bênção dos namorados dentro da programação do Santuário Santo Antônio em Brasília começa daqui a pouquinho, nesta noite de sexta-feira. Nós vamos chamar a Aline Campelo ao vivo, que está em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Excelente noite de sexta-feira para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham ao vivo.
A tradicional bênção dos namorados é um momento de oração e gratidão que convida os casais a renovar a vida espiritual e confiar à intercessão de Santo Antônio intenções e projetos de vida. A TV Canção Nova vai transmitir ao vivo a celebração da missa às 4h, permitindo que os fiéis acompanhem de qualquer lugar pela televisão ou pelo aplicativo CN Plus. O Santuário Santo Antônio promove uma das maiores manifestações do Distrito Federal em homenagem a um dos santos mais populares da Igreja Católica. A programação começa ainda nesta madrugada e segue durante todo o dia com missas de hora em hora, confissões, bênçãos individuais e momentos de oração. Um dos momentos mais esperados e aguardados pelos devotos é a tradicional distribuição do pão de Santo Antônio, símbolo da caridade e da providência divina. Ao meu lado, o Frei Edgar, pároco aqui do santuário. Qual que é o significado da bênção dos namorados? Olha, para nós tem um significado muito importante porque Santo Antônio está muito ligado justamente aos namorados, nessa questão de encontrar alguém para poder ficar junto, né? Para poder passar o resto da sua vida juntos. Eu acho que o mais importante é a pessoa encontrar a pessoa que vai amar e ir para o sacramento do matrimônio. Eu acho que essa é a coisa mais importante e Santo Antônio ajuda nisso. Então, para esse dia, o dia dos namorados, ter uma bênção, né? Ou então a pessoa poder vir rezar, para poder encontrar aquela pessoa que vai amar, que vai dedicar-se um ao outro, que vai fazer com que a pessoa se complete. Eu acho que Santo Antônio ajuda muito nisso. Muito obrigada, Frei Edgar Pereira. Eu já entreguei as minhas intenções. Um excelente final de semana para vocês. Reinaldo. Muito obrigado, Aline. Bom fim de semana para você também. Vamos conferir agora as informações da previsão do tempo para este sábado. Ótima noite para você. E olha só, quem mora nas regiões sul e sudeste pode separar os looks de inverno, porque a próxima semana será bem gelada. No domingo, uma nova massa de ar frio avança e derruba as temperaturas nessas regiões. Amanhã pode ter chuva forte em áreas do centro-sul, da região norte e no litoral do nordeste. A frente fria já está mais afastada sobre o oceano, mas ainda influencia o tempo e mantém as temperaturas mais baixas. E aqui no sudeste ainda tem chance daquela garoa ao longo do dia. E nos próximos 6 dias, onde deve chover mais? Aqui no centro-sul do país, onde o calor e a umidade favorecem essas nuvens mais carregadas e nessas áreas aqui, mais escuras do mapa, os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros. O sul também está na rota desses temporais. Agora, olha só onde o calorão também está predominando. Lá em Palmas, no Tocantins, amanhã com máxima de 33 graus e no domingo 34, sem previsão de chuva. Dando aquele giro pelo país, a gente te mostra como ficam as temperaturas em outras capitais. Faz 18 graus em Porto Alegre, 29 no Rio de Janeiro, 31 no Salvador, 32 em Manaus e 33 em Cuiabá. Hoje tivemos um dia nublado e friozinho aqui em Cachoeira Paulista e amanhã não vai mudar muito, viu? Máxima de 23 graus, mas a sensação térmica pode ficar perto dos 16. Então, se for sair de casa, não esquece, hein? De colocar aquele casaco e pegar o seu guarda-chuva. Um excelente fim de semana para você e até segunda. Produção no campo, caminhos para enfrentar desafios e histórias que passam pela fé. Assuntos do Canção Nova Agro com o Jean César. Olá, tudo bem? No Canção Nova Agro deste domingo, vamos saber dos benefícios da rotatividade de culturas no plantio de batata salsa. Linha de financiamento para renegociação de dívidas é aprovada pelo Senado e beneficia produtores rurais afetados por eventos climáticos adversos. E o testemunho de um tropeiro com a beata Nhá Chica. Nosso encontro é neste domingo, às 8 da manhã. O Brasil foi escolhido para receber o principal encontro internacional dedicado à espiritualidade da misericórdia, inspirada e difundida por João Paulo II. Em 2029, a Diocese de Lorena e a Comunidade Canção Nova vão sediar o 7º Congresso Apostólico Mundial da Misericórdia em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.
O anúncio foi feito em Vilnius, na Lituânia, ao final da missa de encerramento do Congresso Mundial. Until we all meet again in Brazil. Nós teremos em 2029, bem provavelmente que será no mês de setembro de 2029, esse congresso, o 7º Congresso Mundial Apostólico da Misericórdia, na sede da Canção Nova. Realizado a cada 3 anos, o Congresso reúne peregrinos de diversos países. E para a Canção Nova, a escolha tem um significado especial. Em 2002, o fundador da comunidade, Padre Jonas Abib, consagrou a obra como a Casa da Misericórdia, inspiração que marcou a história da evangelização na comunidade. A Canção Nova ela tem, graças a Deus, essa expertise que faz parte do seu carisma, trabalhar com eventos, mas era tudo muito novo para a gente, era toda uma realidade nova para a gente aprender como é que seria a estrutura desse congresso, para a gente poder implementá-la na Canção Nova, para que especialmente você, que em 2029 vai estar fazendo esse congresso conosco, pudesse viver da melhor forma essa experiência de adentrar porta adentro, experimentar dessa misericórdia e depois, ao sair por essa mesma porta que é a misericórdia, se torne testemunha, se torne anunciador, se torne missionário da misericórdia. A espiritualidade de Jesus misericordioso está presente no Santuário do Pai das Misericórdias, um dos principais centros de peregrinação católica do país, além da tradicional Festa da Misericórdia e da transmissão diária do terço pelo sistema de comunicação Canção Nova. É cumprimento da inspiração que Deus deu ao Padre Jonas em 2002. A Canção Nova é chamada a ser a Casa da Misericórdia. Para o bispo diocesano de Lorena, Dom Joaquim Vladimir Lopes, a escolha representa uma honra e uma responsabilidade por destacar a força evangelizadora da Igreja no Brasil e o trabalho realizado pela comunidade Canção Nova. Ci sarà una grande mobilitazione. De acordo com Dom Rino Fisichella, haverá uma grande mobilização católica para que a misericórdia possa ser de verdade instrumento de evangelização. A expectativa é que milhares de peregrinos de várias partes do mundo participem do encontro em 2029, confirmando a Canção Nova como um dos principais centros internacionais de celebração da Divina Misericórdia. Olha, a fé e a paixão pelo futebol vão caminhar juntas em várias comunidades de Minas Gerais. Neste sábado, dia de celebrar Santo Antônio, também será a oportunidade de acompanhar a estreia do Brasil na Copa. E as comunidades que têm o Santo Antônio como padroeiro estão preparando aí uma festa bastante animada. É isso mesmo! Este ano a festa de Santo Antônio ganhou um ingrediente especial. Depois das missas, da bênção e distribuição dos tradicionais pãezinhos do Santo Junino, os fiéis vão poder permanecer nas quermesses para acompanhar a partida em telões instalados em frente às igrejas. A iniciativa acontece nas paróquias dedicadas ao santo, em Venda Nova, na Pampulha e também em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Venda Nova, a programação tem um significado ainda mais especial. Além da festa religiosa e esportiva, a comunidade recorda os 315 anos da região. Padre José Alves de Deus, conhecido como Padre Zezinho, pároco solidário da paróquia de Santo Antônio de Venda Nova, fez questão de deixar um recado para os fiéis que ainda estão em dúvida sobre onde assistir à estreia do Brasil no Mundial. Confira. Alô, alô, povo de Deus, paz e bem. Santo Antônio está chamando para a sua festa que acontece aqui em sua paróquia em Venda Nova. Durante todo o dia estaremos celebrando nosso padroeiro. 19 horas daremos um intervalo para juntos torcermos para o Brasil e retomaremos com a última missa às 21 horas. Venha celebrar conosco, Santo Antônio te espera! E esta união entre fé e esporte está em sintonia com a intenção de oração do Papa Leão XIV para este mês de junho. O pontífice destacou que os esportes podem ser um espaço, que o esporte pode ser um espaço de diálogo entre culturas, de solidariedade e de superação. Por aqui, a expectativa é de arquibancadas improvisadas, muita torcida e, claro, a esperança de que Santo Antônio dê uma ajudinha e abençoe
não apenas os pãezinhos que serão distribuídos aos fiéis, mas também a caminhada da nossa seleção nesta Copa do Mundo. De Belo Horizonte, Vanessa Anício para o Canção Nova Notícias. Fiéis do município de Jauru, no Mato Grosso, celebram neste sábado a beatificação do padre italiano Nazareno Lancelotti, assassinado em 2001. Quem tem as informações desta celebração histórica é o Ronaldo da Silva, que participa ao vivo conosco. Boa noite, Ronaldo. Fernanda, boa noite a você, boa noite ao Brasil inteirinho. Olha, aqui é daqueles acontecimentos que surpreende a gente quando chega, quando percebe um estado inteiro em movimento, depois se percebe que o Brasil está em movimento e se percebe que o mundo também tem conhecimento de um fato que era pouco conhecido e de um homem que tinha uma história de vida que moveu um estado, uma cidade primeiro, um estado, e o mundo inteiro ficou conhecendo. O padre Nazareno Lanciotti, missionário italiano, vindo para o Brasil, início dos anos 70, chega aqui, passa 30 anos em média aqui no Brasil. Nesses 30 anos ele ergue uma cidade inteira na fé e também materialmente, e mais que tudo ele impacta a América Latina inteira, tomando parte do movimento sacerdotal mariano. Era um amigo íntimo do padre Stefano Gobbi, que esteve aqui, inclusive aqui nessas terras dele. A gente agora vê imagens desse instante, a gente pode ver, está acontecendo uma vigília às vésperas da beatificação. Do meu lado está o pároco da cidade, que é pároco aqui também da matriz, que foi esta construída pelo padre Nazareno Lanciotti. Ele também hoje é o sucessor do padre Nazareno aqui nessa cidade. Padre Tiago Bruno, tem tanta coisa para a gente falar que a gente fica impactado. Boa noite. Nos diga como é que estão esses preparativos. Eu sei que nesse instante, dezenas, talvez centenas e milhares de ônibus estejam vindo já aqui para Jauru para chegar de manhãzinha cedo, né? Isso mesmo, Ronaldo, boa noite. Estamos ultimando os preparativos para a beatificação do padre Nazareno, declarado mártir pelo Papa Francisco, e agora estamos participando de uma vigília de preparação espiritual para amanhã, para a missa solene de beatificação. Como é que está o envolvimento de toda a comunidade, padre, os preparativos para essa beatificação de amanhã, que acontecerá neste palco aqui atrás de nós? Eu posso dizer, Ronaldo, que 100% da comunidade está envolvida, as instituições estão envolvidas, as equipes de voluntários, são muitos, a preparação espiritual durante esses 30 dias para que o povo de Jauru e também no Mato Grosso, que está trabalhando aqui junto conosco, pudesse proporcionar a alegria e principalmente a acolhida aos peregrinos que vêm de todo o Mato Grosso e, claro, do país e da América Latina. Desde o ano passado, quando ainda o Papa Francisco aceitou e promulgou que o padre Nazareno seria beatificado, ainda não definindo a data, que foi definida só agora, mas mudou a vida aqui da cidade? A vida da cidade mudou em 360 graus, até mesmo aqui para a população de Jauru. As pessoas não tinham dimensão da grandeza espiritual e mesmo material que é ter um beato, ainda mais o primeiro beato do Mato Grosso. Objetivamente, rapidamente, o que fez o padre Nazareno aqui, que levantou essa cidade quase que do zero, que era uma pequena aldeinha? O padre Nazareno, missionário italiano, veio como um pai espiritual. Ele abraçou a comunidade, entregou 100% de sua vida, e o que o levou ao martírio, que incomodou, que causou ódio, e agora declarado beato, amanhã, aliás, declarado beato, representa para o povo de Jauru e para a Igreja Católica um grande pai, um grande herói para nós. Foi assassinado dentro de casa? Foi assassinado depois da Santa Missa, depois de um retiro, que ele sempre promovia o culto eucarístico, devoção mariana, e dentro de casa recebeu os bandidos, ainda gozou de suas últimas horas, 11 dias, e teve por último um grande exemplo, que foi perdoar os seus algozes. Obrigado, padre Tiago Bruno. Olha, gente, amanhã vai ser uma data histórica para toda essa região aqui. Um padre que levantou uma população espiritualmente, mas que aqui edificou obras sociais, 53 capelinhas rurais, onde tinha uma capela, tinha sempre uma casa construída para um ministro ali morar e não faltar Eucaristia para as pessoas daquela região. Era um devoto da Eucaristia e do movimento sacerdotal mariano, foi o diretor nacional, viajou esse Brasil inteiro, a América Latina, também ladeado pelo padre Stefano Gobbi. Daí, essa repercussão que a gente está descobrindo agora dessa figura do padre Nazareno Lanciotti, que amanhã será declarado beato, e a Canção Nova transmite às 10 horas da manhã. Não perca esse momento extraordinário, será uma grande surpresa edificante para as nossas almas. Retorno com vocês, Fernanda e Reinaldo. Muito obrigada pelas informações, Ronaldo, ao vivo, falando sobre a beatificação do padre Nazareno Lanciotti. E começou hoje na sede da comunidade Canção Nova, no interior de São Paulo, mais uma edição do acampamento na Trilha da Cura. Promovido pela comunidade Betânia, o encontro reúne fiéis e peregrinos em busca de espiritualidade e fortalecimento da vida interior.
Com o tema Ide a José e o que ele lhes disser, faça, o evento conta com momentos de oração, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento e também à Santa Missa. Esse ano, o acampamento celebra os 30 anos da comunidade Betânia, completados em outubro do ano passado. Mais cedo, eu conversei com o padre Lúcio Tardivo, presidente do Instituto Padre Léo, e moderador geral da comunidade Betânia, que nos falou sobre a expectativa para o evento. Todos os que vierem aqui à Trilha da Cura, nesse final de semana próximo, terão a graça de viver esse momento. Principalmente porque é um acampamento do Sagrado Coração de Jesus, né? Betânia é uma obra de misericórdia, uma obra que nasceu do coração de Jesus. E nada mais bonito a gente celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus com essa obra de misericórdia. Ele também falou sobre a presença viva de Padre Léo durante os acampamentos. A morte é uma passagem e que nós, como o Padre Léo dizia, deixamos rastros de Deus aqui nessa terra. Então, nós acreditamos que, de fato, o Padre Léo está vivo e mais vivo do que nunca aqui. E o Padre Léo sempre foi muito devoto a São José, né? Ele acreditava na providência. E nós continuamos acreditando. Betânia até hoje, 30 anos de vida, 30 anos vivendo da providência de Deus. O evento segue até o próximo domingo e vai reunir aqui na comunidade Canção Nova caravanas de todo o Brasil. De Cachoeira Paulista, Isaac Vale para o Canção Nova Notícias. Ser cristão no cotidiano é viver com responsabilidade interior. Não se trata de perfeição, mas de consciência. Cristo nos chama a enxergar o outro, a agir com justiça e a transformar ambientes com atitudes simples, mas cheias de sentido. Estamos com 40% na campanha de junho. Ajude a Canção Nova pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e muito obrigada por seu comprometimento. Celebrado por milhões de fiéis, Santo Antônio continua inspirando histórias marcadas pela confiança, pela oração e pela experiência da fé. Para muitos devotos, cada graça recebida reforça a certeza de uma intercessão que se faz próxima. Homem que cultivou grandes virtudes e se dedicou a ser espelho do amor divino na vida dos irmãos. Em menos de um ano ele se torna santo e as pessoas já o consideravam santo ainda em vida. Um personagem profundamente enraizado na cultura popular e muito requisitado por aqueles que procuram no matrimônio um caminho de encontro com o Senhor. Ele tornou-se o santo casamenteiro. Isso tem sempre chamado a atenção das pessoas nessa devoção. A devoção a Santo Antônio atravessa o tempo e segue sendo fonte de inúmeras graças para os fiéis, que nele enxergam um intercessor poderoso e um amigo para todas as horas. A vida da Silene é marcada pela presença e cuidado afetuoso do santo. Na enfermidade da filha, que constantemente urinava sangue quando criança, recorreu a ele. Aí a minha vizinha falou para mim assim, Silene, vamos lá ver a procissão chegar. Aí o andor parou bem ali na esquina. E eu estava bem assim na esquina, chorando muito, né? Porque naquele dia, inclusive, os médicos tinham me deixado eu bem preocupada. Aí eu olhei bem assim para Santo Antônio e falei, meu Santo Antônio, interceda por mim a Deus. Na prece simples e sincera, o relato de um grande milagre. Aí quando eles fizeram os exames, falou assim, olha, sua filha não tem mais nada. Na época até o médico perguntou o que eu tinha feito. Eu falei, eu não fiz nada, foi Santo Antônio que curou ela. Amor que também toca a vida do Paulo. Na adversidade, é em Santo Antônio que ele deposita sua confiança. Sempre peço, eu falo que ele é meu amigo e meu conselheiro. Então eu sempre venho e venho assim, ó, me ajuda, me dá uma luz. Esse é o caminho, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado. Paulo, Silene e tantos outros devotos têm em sua vida de fé a certeza de que do céu um companheiro guia seus passos e intercede com ternura por cada necessidade. A igreja celebra hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em tempos de tantos desafios, acolher a palavra de Deus pode renovar a esperança e fortalecer a caminhada.
que nem sempre é simples. Este é o convite da crônica de Emerson Tessigre. Em nossos dias, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus renova a esperança e nos convida a seguir em frente. No Evangelho, Cristo faz um dos convites mais conhecidos e consoladores da fé cristã. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É a expressão mais profunda do amor de Deus, a confiança de um coração que acolhe, escuta e caminha ao lado de quem sofre. Relacionamento. E nesta sexta-feira, em que tanto celebram o Dia dos Namorados, a igreja apresenta a fonte de todo o amor verdadeiro, o coração de Jesus, modelo de entrega, misericórdia e generosidade. Virtudes. Como recordava o Papa Francisco, em Dilexit Nos, é um coração sempre aberto, que oferece amizade e está à espera de cada pessoa. Amor. E para quem carrega o peso das incertezas ou já não enxerga o amanhã com esperança, Cristo oferece mais do que respostas. Oferece o seu próprio coração, capaz de ensinar a amar e recomeçar. Compaixão. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou lá no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Logo mais, às 8 horas, tem programa especial com o resumo da viagem do Papa à Espanha com Catarina Jatobá. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você. Boa noite, abençoado fim de semana a você e sua família.